Oi, o nome do vídeo de hoje é Ensinamentos do Guru Secreto, e o guru foi convidado, sentou no trono e foi pedido que ele desse ensinamentos gerais, um conselho, uma coisa assim mais livre, sem tópico, ou tópico livre. Foi gravado, transcrito e eu traduzi para português. Esses ensinamentos foram dados em tibetano e vou ler, então vai ser um pouco mais longo a transcrição e vou comentando assim, parágrafo a parágrafo. Ai, ai, ai. Hello, iluminadas e iluminados, esse é também um dos meus gurus, eu vou falar o nome no final, mas eu não estava lá porque esse ensinamento aconteceu em 1991, quando eu tinha, sei lá, 2, 3 anos de idade. Vamos lá, pedi o ensinamento e aí começa, vou ler aqui a transcrição. Não tenho nada especial para lhes dizer. Vocês todos têm alegria, entusiasmo e fé na prática do Dharma. E embora não tenham conseguido renunciar a todos os seus compromissos mundanos, renunciaram a uma parcela considerável deles para dar maior importância ao Dharma. Aqui ele começa o discurso, se refere àquela sangha, aquele grupo budista reunido, que inclui monges e leigos, e particularmente quando ele fala em relação à renúncia, né, o que ele quer dizer especificamente é nem todos vocês viraram monges, mas eu não tenho nada para dizer porque ainda assim vocês estão aqui, vocês vêm para ensinamento, vocês fazem retiro, vocês investem o tempo, os recursos e pensam e leem e meditam sobre os ensinamentos, então eu não tenho nada muito a dizer porque vocês são pessoas dedicadas, entusiasmadas e empenhadas no Dharma, apesar de nem todos vocês terem virado monges. Quando fala em renúncia, quer dizer então que todos os monges têm renúncia? Quer dizer que os leigos... Não quer dizer isso, mas em um contexto formal, quando a gente fala de renúncia, está comparando as pessoas leigas, né? Eu não tenho nada especial a dizer, sejam vocês leigos ou monges, vocês todos são pessoas empenhadas no Dharma, que coisa boa. Continua. A essência do Dharma é desenvolver a mente que beneficia os outros. Conforme o ditado, se a mente é boa, o caminho e as etapas são boas. Se a mente é ruim, o caminho e os estágios são ruins. Tudo depende da mente. Ou seja, a gente volta, né, para aquela frase, quando a gente olha a expressão do nosso ser, é dividida principalmente em corpo, fala e mente. Né? A fala é uma expressão verbal, a comunicação que se acontece através do corpo, né, e da mente. Então a gente pode resumir em dois corpos, em duas portas. Corpo e mente, mas no final das contas, o que vale mesmo é a mente, né? Porque é a mente que controla o corpo, que dá a ordem para o corpo, que controla a fala. Então, no final, a gente tem que cuidar principalmente da nossa mente. Isso é uma frase do mestre Jason Kappa nessa linhagem. Então, a essência do Dharma é beneficiar os outros, e se a mente estiver engajada em fatores positivos, o resultado é positivo, o caminho é positivo. Continuamos. Portanto, no que quer que façam, ter uma boa mente. Uma mente que beneficie os outros é o principal. Em suma, devemos fazer prostrações e oferendas aos objetos sagrados, prestar respeito e oferendas à sangha, praticar a caridade para com os pobres e mendicantes, desenvolver uma mente altruísta para com os seres destituídos e uma atitude mental altruísta e benéfica para com todos. Esses são 5 pontos principais do Dharma. Caso a mente repouse sobre esses pontos sem esquecimento, haverá benefício. De forma sintética, ele resgata a importância do altruísmo, do cuidar dos outros, e aqui ele fala, né, em relação à caridade, dos pobres e mendicantes, o cuidado para com os outros. Né? Caridade não é um sinônimo de generosidade. Generosidade não importa tanto o objeto, mas nesse sentido, está falando de ações de alívio do sofrimento mais direto para com, né, nos quais nós encontramos os seres em sofrimento. Nesse parágrafo ele retoma a importância do altruísmo, que em um nível último é a bodhicitta, a mente que aspira à iluminação de todos os seres, mas quando a gente olha, está calçada sempre no quê? Na compaixão, na grande compaixão por todos os seres vivos e na responsabilidade universal de fazer algo, né, para que esses sofrimentos sejam aliviados e essa felicidade seja alcançada. Então, em relação à bodhicitta, ele fala, por exemplo, caridade, que não é a mesma coisa de generosidade, ou seja, fazer ações de alívio do sofrimento dos seres, e principalmente aquilo que as carências, né, que os seres sencientes têm, uma mente benéfica. E, por um outro lado, ele indica a importância de fazer prostrações e homenagens aos seres sagrados, aos objetos sagrados, porque os karmas negativos que a gente comete, que a gente faz, né, se engaja, são sempre em relação ao objeto. Quando a gente faz karma, tem que ter alguém que sofra aquele karma, né? Que seja o objeto do karma. Então, quando a gente trabalha com altruísmo, a gente está purificando o karma negativo
feito em relação aos seres sencientes. Quando a gente faz prostrações, oferendas, homenagens, recitação de mantras, a gente está purificando, de uma certa maneira, os karmas negativos em relação aos objetos sagrados. Então, assim, é o campo dos seres sencientes, é o nosso campo de dedicação, e o campo dos seres sagrados, Budas e Bodhisattvas e outros seres sagrados, é a nossa fonte de refúgio. Então, tem o objeto de refúgio, os seres sencientes. Então, com altruísmo e fazendo as oferendas e tudo mais de uma forma altruísta, esses são pontos que podem beneficiar a nossa mente. Seguindo. A prática do Dharma não deve acontecer em função da fama, reputação ou riqueza dessa vida, mas em prol da felicidade em todas as vidas, e para que a atinjamos e possamos permanecer eternamente nesse estado de felicidade duradoura. Caso contrário, ainda que obtenhamos um renascimento humano, ou como deuses, etc., nada seria fascinante. Aqui ele aprofunda na questão da motivação que você pode estar fazendo ações positivas de ajuda para os seres e aparentemente, externamente, de grande devoção e grandes prostrações e grandes oferendas para as 3 joias, mas aí ele volta, 2 parágrafos para trás, a importância da mente. E aí o que ele traz aqui? Os 8 propósitos, 8 dharmas mundanos. Ou seja, se a nossa prática, às vezes a gente está se esforçando, mas é com um propósito mundano, ou seja, para ser notado, para ficar famoso, ai, nossa, ele é um grande benfeitor, olha como ele é bonzinho, como ele é dedicado, nossa, ele fez 3 anos de retiro, 20 anos de retiro na floresta, como ele é maravilhoso, vamos bater palma, vamos levar no programa do jogo. Então, se a gente está fazendo por uma motivação corrompida, isso pode, de uma certa maneira, estragar a qualidade do nosso acúmulo. Então ele volta na atenção que a gente tem que ter sobre a mente e a atenção que a gente tem que ter sobre a motivação no princípio, no meio e no fim do caminho. E retoma também a importância do renascimento humano, que é aquele que nós estamos hoje em dia. Portanto, o precioso renascimento humano, com 8 liberdades e dotes, ou qualidades, é a base através da qual podemos praticar o Dharma puramente com a intenção de assegurar nossa felicidade duradoura. A felicidade duradoura é a da iluminação, ou seja, não é o prazer imediato, fugidio, mas a grande libertação de todos os seres, e a nossa inclusive. E nisso, a base suprema é o renascimento humano. Essas 8 liberdades e qualidades são qualidades como, por exemplo, ter acesso ao Dharma, ter nascido em um tempo que Buda já apareceu, que Buda apareceu e ensinou, não estar no inferno. Ou seja, a gente tem uma lista de condições kármicas que nós possuímos hoje em dia que favorecem e possibilitam a prática do Dharma. Então ele retoma esse ponto. Se não obtivermos êxito nessa oportunidade atual, aspirar a renascimentos futuros humanos ou divinos será inútil. Nunca estamos certos do que o futuro nos reserva. Assim, no momento atual, devemos aplicar grande cuidado e atenção. Ou seja, a vida humana que nós possuímos hoje, o nível de contato que nós temos para com os ensinamentos budistas são um fenômeno, uma coisa muito rara. A gente pode olhar estatisticamente, é raro nessa vida, nesse mundo. Em relação à trajetória e à história do mundo, é raro. Então não adianta a gente ter contato e receber os ensinamentos e não praticar e achar que na minha vida futura, quando eu me aposentar, quando minha mulher morrer, quando meus filhos estiverem criados e assim, e relegar a prática para um background ou para um plano futuro alternativo. Porque se você tem agora, você tem o limão e tem o espremedor, então faça a sua limonada, não deixe para depois, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E não adianta ficar querendo rezar para ter condições melhores nessa vida, na vida futura, se a gente não aproveita as condições que a gente tem no dia de hoje, em 2020, quase 4, Já é dezembro. Continua. Caso nos perguntem o que deve ser feito, a primeira atividade é a escuta. Precisamos ouvir extensamente. A partir da escuta, se segue o entendimento e finalmente encontraremos aquilo que precisa ser praticado. Aqui ele retoma novamente, na linhagem do Lama de Tsongkhapa. Então, Dampor Tosam, lá na biografia de Lama Tsongkhapa, em algum lugar, ele fala primeiro a escuta, ou seja, antes da gente criar conclusões mirabolantes e achar que entendeu tudo, a gente precisa ouvir extensamente, meditar sobre aquilo e depois a gente entende. Então, a escuta, sentar e ouvir, antes da gente sair reproduzindo e ensinando para os outros, a gente tem que sentar e ouvir e cuidar da nossa própria mente, assim, Quando a máscara de oxigênio cair, aí você põe a sua, aí você respira, depois você sai correndo atrás dos outros. Não se apresse em ser mestre se você nunca aprendeu e nunca teve a oportunidade de ser discípulo. E precisamos escutar o amigo ou guia espiritual. É o guru, amigo espiritual, Gyare Shenyen ou guia espiritual, a mesma coisa. Esse amigo virtuoso é como o rei de todos os mestres da linhagem, que se inicia com o Buda compassivo, fundador da nossa religião, o budismo.
e os outros mestres, como o grande Jetsun-Kappa, Senhor do Dharma, emanação de Manjushri e assim por diante. Devemos considerá-lo como o mais importante, o mestre que nos mostra o caminho, as instruções e o Dharma, pois ele não só se libertou das trevas da ignorância, como também gerou o interesse e a aspiração especial, e dispõe de todas as condições necessárias para nos guiar ao estado da libertação e da plena iluminação. Aqui ele está falando sobre a importância de ter uma linhagem e valorizar e estimar o nosso guru direto, que é de quem a gente recebe ensinamentos. Isso me lembra muito agora nos Estados Unidos, que Abdiel Rinpoche falou assim, nós temos, né, vocês têm que ter fé nos gurus, nós temos que ter fé nos gurus, e tinha alguns gurus ali presentes na primeira fileira, e ele disse assim, da parte dos discípulos nós temos que ter fé no guru, e das partes de vocês que forem meus discípulos e forem gurus dos outros, vocês precisam ter ações que levem as pessoas a terem fé. Então também é importante isso, a gente tem que analisar o guru e encontrar um guru correto, e da parte do guru, o guru tem que agir para estimular a nossa fé, não para destruir a nossa fé. Então, se vocês quiserem, assistam depois o vídeo da Louca Sabedoria, que eu falo um pouco sobre esse assunto que Abdiel Rinpoche também abordou no ensinamento. Prosseguimos. E devemos recordar que tudo decorre exclusivamente da bondade do nosso guia espiritual. Além disso, como discípulos, não temos a habilidade de ver os Budas diretamente, e ninguém além do guia espiritual pode nos mostrar as falhas da existência cíclica, samsara, as qualidades da liberação e todos os atributos e qualidades do Buda. Portanto, esse amigo virtuoso manifesta uma bondade superior à de milhares de Budas. E aqui, para quem não conhece o Vajrayana, nunca entrou nesses textos, pode parecer estranho. Como assim? O Guru está acima do Buda? Sim, porque, de uma certa forma, nós não tivemos karma suficiente para estarmos ali com o Buda Shakyamuni no séquito de discípulos e atingir a libertação. A gente está correndo aqui, sendo arrastado nas ondas do samsara, até que, o que a gente encontra? O Dharma Vajrayana. E nesse caminho, esses ensinamentos vêm da boca do Guru, que recebeu do seu, mas o Buda ali, o agente das ações de Buda, que reproduz a biografia de Buda, o papel de Buda na nossa vida, é o Guru. Então, por isso que se diz que a bondade do Guru para conosco é maior do que a do Buda Shakyamuni. Por quê? Porque o Buda Shakyamuni não liga para você e fala, já acordou, já comeu, quer passar aqui hoje, já escovou os dentes, sei o quê. Então, essa relação discípulo-guru é uma relação que a gente não tem com o Buda Shakyamuni, O máximo que a gente pode ter é um pôster, uma estátua, e fazer as prostrações, e rezar, e repetir as palavras. Mas quem cuida de nós espiritualmente, quem nos dá as instruções é o Guru. Tem essa história de Marpa, que ele praticava as meditações, enfim, um dia o Guru acordou, falou, olha, e aí ele acordou e viu o mandala, com os deuses e luzes, e a mansão celestial e as deidades, e aí falou assim, para quem você vai se prostrar hoje? Pro Guru, que tá o velho aqui, o Guru velho, que tá sentado na cadeira, ou pro mandala, assim, uma visão mística, misteriosa. E aí ele falou assim, o Guru eu vejo todo dia, o mandala é a primeira vez que aparece, a manifestação, assim, em 3D. Aí ele foi se prostrar pro mandala, e aí o Guru chupou, assim, reabsorveu o mandala no coração e falou assim, onde não tem Guru, não tem deidade, não tem mandala, não tem dakini, sequer a palavra Dharma existe. Ou seja, se a gente ouve falar, é a Tara, o Buda Shakyamuni, tudo isso são coisas que a gente fica sabendo através do nosso Guru, que a gente recebe do Guru, porque o Guru recebeu dele. Então ele é meio que, o Guru é o alfa ômega do caminho Vajrayana. Por isso que se diz, tudo decorre, ou seja, sua meditação tântrica, sua iniciação, sua prática, seu idam decorre do Guru. Então o Guru é meio que bem o alfa ômega, assim, na prática Vajrayana. Por isso que é importante a gente escolher um Guru correto, e ele vai falar também mais pra frente sobre o divórcio de Guru, discípulo. Vamos ver. A prática adequada da devoção ao Guru pertence ao senso comum e está incluída no tom de todos os ensinamentos, independentemente das diferenças entre tradições e escolas. O método para confiar no amigo espiritual é como segue. Por exemplo, se temos um guia espiritual de quem recebemos os ensinamentos de Dharma e posteriormente conhecemos um novo lama, caso mantenhamos compromissos violados com o guru anterior, não será possível receber quaisquer bênçãos através do novo guru. E aqui, mais uma vez, a importância do relacionamento guru-discípulo, e é uma ligação que existe ali, e a gente pode vir a ter um novo guru que seja compatível, que sejam ensinamentos conciliáveis, mas ele fala, não adianta a gente sair procurando a sanga melhor, o mantra poderoso, a iniciação poderosa, e ir destruindo, desfazendo e ressignificando tudo que a gente tem para trás. Isso não tem nenhuma chance de dar certo, é o que ele diz.
Prosseguimos. Vajradhara nos assegurou que o Guru é uma emanação de Buda, e não há diferenciação tal qual um certo lama seja emanação de Buda, enquanto o outro não seja. Se recebemos ensinamentos do Dharma de um Guru anterior e mantivermos todos os compromissos e votos intactos para com ele, então, sobre essa base, se recebermos ensinamentos de muitos outros lamas, desde que possamos sustentar essa situação com o nosso poder de virtude, capacidade mental e entusiasmo, tudo estará bem, pois cada lama tem uma qualidade diferenciada. Do contrário, se perdermos nossa prática de guardar os compromissos para com os lamas anteriores, mas persistirmos em buscar mais e mais novos gurus, não encontraremos qualquer benefício. Devemos ser cautelosos antes de assumir alguém como nosso guru. Depois de assumirmos alguém como nosso guru, devemos nutrir a capacidade de reconhecê-lo como um Buda verdadeiro, desenvolver a fé correta e a devoção. E aqui nesse parágrafo, a continuação, uma coisa que eu não sei se já falei antes, mas eu digo assim, que tipo, uma Gretchen da vida, um Fábio Júnior, não é uma pessoa, na minha opinião, que tem capacidade para praticar o caminho Vajrayana. Por quê? Essas juras de amor eterno, eu te amo para sempre, você é o homem da minha vida, você é a mulher da minha vida, e aí casa, no ano seguinte é o próximo, e aí o anterior odeia, no ano seguinte é o próximo, aí o anterior não prestava, no ano seguinte é o próximo, e a outra era biscate, e assim por diante. Então, assim, esse amor monogâmico que muda toda semana, ou toda temporada, assim, né? Também em série de TV dos anos 90, toda temporada muda o love interest, assim, né? O par. Então isso não serve na relação vajrayana, porque quando a gente tem um relacionamento com o guru, né? Na iniciação a gente fala, Sojita Kaseo Padre, você é o principal, eu vou te seguir. Ou Dala Kyandandadendu, eu me ofereço como seu discípulo, você é meu guru, até o fim do samsara, cuide de mim, blá blá. E a gente repete essas mentiras, ou verdades, né? A gente repete essas mentiras na frente do guru, do Buda, do Dharma, da Sangha, do Mandala, enfim. E faz esse tipo de promessa pública. E aí no ano seguinte muda. Aí no ano seguinte mudou já pro terceiro, pro quarto. Isso não funciona. Por quê? A gente tem que cultivar o relacionamento com o guru. No Vajrayana, um relacionamento que tem que ser cultivado. E ele vai sendo aprofundado, você vai arrumar outro. Mas se o guru falar, vai, receba um ensinamento com fulano, com X, com Y. Mas não é uma coisa assim que hoje a gente fala, eu sou seu discípulo e amanhã eu te odeio. Aí depois fala, não era um mestre, era só um colega, nós fomos criados juntos, era da mesma vila, né? No Tibete tem essas coisas assim da vila. Então, não, ele é o lama da minha vila, mas não é meu guru, e vai renegando. Então essas coisas são pontos que vão prejudicar, não ali, porque às vezes o guru nem te conhece direito, ou não se importa, né? Sai assim, continua comendo igual, mas vai prejudicar nas relações futuras. Por isso, como o guru é uma condição muito ímpar, muito rara, de uma raridade e preciosidade kármica, não caguem em cima desse relacionamento. Prossegue. A prática do Dharma não é para lucro, nem para os benefícios dessa vida, tais como riqueza, fama, reputação e assim por diante. Pelo contrário, é pelo propósito de nos tornarmos eternamente ricos e para atingirmos o solo seguro de forma definitiva no futuro. Voltou, né, nos propósitos mundanos e falou até da questão do lucro, bem interessante. O guru secreto, depois no final eu vou falar. Então, o Dharma deve ser praticado com esse propósito, e não por quaisquer, né, propósito da felicidade definitiva, enfim, né, não das coisas perecíveis, das coisas rápidas, fugidias. Então, o Dharma deve ser praticado com esse propósito e não por quaisquer ganhos mundanos ou lucros dessa vida. Isso são as coisas mundanas, as coisas que a gente não precisava nem ser budista para correr atrás. Mas para que atinjamos a completa libertação do sofrimento e realizemos o estado definitivo de felicidade. Caso pratiquemos dessa maneira, até mesmo nossos desejos dessa vida serão realizados espontaneamente. Ou seja, o budismo não é para lucro, o Dharma não é para vender cursinho, não é para a gente atingir os poderes, não é para soltar, né? Não é a reza do sétimo raio, do oitavo raio, da luz azul, não é nada disso. O que é para a gente cuidar e curar a nossa própria mente e agir de forma altruísta para com os outros. Também não é para virar mestrinho e sair fazendo mestrança. Então, quando a gente pratica desse jeito, dá certo e as coisas vão sendo encaminhadas pelo lado de lá. Vamos falar mais sobre isso. O Dharma é muito especial e sua bênção é maravilhosa.
Pela bênção dos gurus e o poder dos yidams e as atividades dos guardiões, desfrutaremos automaticamente de paz e felicidade. Um sábio ditado do passado afirma que a profundidade do Dharma é como a manteiga. Então, nossa mente jamais deve se separar da manteiga, hidratante do Dharma. Devemos guardar esses pontos na mente. Os gurus são os mestres, os yidams são as deidades ou aqueles arquétipos sobre os quais nós meditamos, tipo Tara, e os guardiões são os protetores, são os bodyguards, os guarda-costas. Essa relação com a manteiga, porque o Tibete é muito seco, muito frio, muito montanhoso, não tem mar, tudo é muito seco. Então, o fator, assim, umectante que eles têm é a manteiga. Então, tudo eles se lambuzam de manteiga, eles fazem um slugging, assim, da pele. E tudo é, sabe, o couro, o tecido, tudo tem que ser passado manteiga para não rachar. Então, dessa maneira, eles acham, né, fazem essa comparação, como fala, a profundidade do Dharma é como a manteiga e que a nossa mente nunca se separe da manteiga, ou seja, que a nossa mente permaneça hidratada, lisinha, assim, igual um bumbum de neném, que a gente tem que passar é mergulhar a nossa mente no Dharma, na profundeza do Dharma. Então esse é um ditado, assim, alguma coisa da imagética do Tibete. Portanto, praticar a fé e confiança no nosso guru, manter uma ligação ou relação livre de quaisquer defeitos. Isso também se aplica para com os companheiros discípulos ou praticantes que sejam nossos irmãos ou amigos Vajra, ou seja, relações indestrutíveis e imutáveis. Não basta ter muita fé no nosso guru e mostrar expressão muito devota a ele se tivermos uma atitude hipócrita e contraditória para com os nossos amigos e irmãos Vajra. Isso não é correto, mas um grande engano. Aqui ele fala, assim, das tretas, né? Então, eu lembro uma vez que Abdiel Rinpoche estava visitando e ele me pediu um café. E eu trouxe o café. E aí veio uma outra pessoa e, tipo, eu peguei e botei um café da máquina, peguei e botei na mesa. E essa outra pessoa pegou, foi na máquina, tirou outro café e tirou o meu café e botou o café dela. E aí eu pensei assim, filha, você assim, sua salvação depende desse café? A minha não. Eu tenho a fé, fiz porque ele me pediu diretamente, mas você necessita dar esse café, então você dê. Peguei, parei de servir a mesa e fui embora e deixei essa fulana se ocupando. Mas assim, às vezes as pessoas veem o guru realmente como esse Buda vivo, como essa coisa, e nessa tentativa de mostrar serviço, de mostrar devoção, acabam sendo extremamente grosseiras para com os outros. Então, sai da frente, eu que vou segurar a bolsa do guru, eu vou abrir a porta do carro, eu vou fazer, é a minha comida que ele gosta, e aí são pessoas extremamente, assim, terríveis para com os outros, né? Amigos de Dharma ou irmãos de Dharma se referem a pessoas com as quais a gente recebeu a mesma iniciação, pessoas que são praticantes do mesmo Dharma, ou sei lá, eu sou praticante de Tara, o outro também é de Tara, então tem uma irmandade ali. E particularmente a gente recebeu a iniciação de Tara do mesmo guru, ou do mesmo guru na mesma ocasião, são assim níveis diferentes de irmandade ou de amizade ou de Dharma. Então essas pessoas também são nossos objetos kármicos especiais. Não adianta a gente querer ter muita devoção com o guru e pisar em cima e oprimir os outros para fazer o trampolim, né? O trampolim da salvação. Isso não dá certo. Ao manter esses pontos na mente, devemos tentar fazer tudo de acordo com o Dharma. Em cada situação, dentro ou fora, sempre agir de acordo com o Dharma. E agindo dessa forma, ainda que não quisermos, permaneceremos sempre felizes. E mesmo que não queiramos, estaremos automaticamente livres de todos os sofrimentos. Esse é um modo de praticar o Dharma. Muitos dizem que querem praticar o Dharma, que são praticantes ou membros de um centro de Dharma. Mas a forma de prática é o mais importante. Se pensarmos que para praticar o Dharma precisamos ser ordenados como um Shramanera, Getsu ou Bhikshu, Gelon, entre parênteses, pois a vida leiga impossibilita a prática, isso não é verdade. Não devemos nos desencorajar dessa maneira. A prática do Dharma se realiza na mente e não no vestuário. Receber a ordenação de Bhikshu ou Shramanera é um feito extraordinário, excepcional. Mas para nós, se pensarmos corretamente e praticarmos de acordo com nossas capacidades, estou certo de que atingiremos grande ganho e benefício. Então, a boa mente é a essência da prática do Dharma. Conforme disse anteriormente, se a mente é boa, o caminho e os estágios são bons. Se a mente é ruim, o caminho e os estágios são ruins, pois tudo depende da mente. Shramanera ou Getsu é um monge noviço, Bhikshu ou Gelon é um monge plenamente ordenado, são 2 níveis de ordenação. Enfim, não importa para nós, mas ele fala, né, que o que importa é a nossa prática, a nossa mente, como eu falo lá no primeiro parágrafo. Portanto, em cada situação, quanto ao Dharma ou à vida material, se mantivermos a boa mente, naturalmente teremos mais amigos, companheiros e assistentes, e os inimigos, etc., diminuirão naturalmente.
Assim, nossos desejos também se realizarão sem dificuldades ou obstáculos. Ou seja, se a gente tentar suprimir os clashes, os padrões negativos da mente, desenvolver, florescer e cultivar as ações positivas, o altruísmo, a gente vai se tornar uma pessoa mais agradável. Nisso, a gente vai ter mais amigos, companheiros, assistentes, pessoas fiéis, leais, enfim. Também a gente vai ser uma pessoa menos chata e vai desagradar menos gente. Então, a vida também fica mais fácil. Por um lado, é assim, curioso falar isso, é um paradoxo aqui, né? Mas, de uma certa forma, a coisa mais egoísta ou mais benéfica que nós podemos fazer para nós mesmos é uma atitude altruísta. Pois vocês pensam um pouco sobre esse assunto. Prossegue. Como eu já disse, fazer prostrações e oferendas aos objetos sagrados, prestar respeito e fazer oferendas à Sangha, é a comunidade de monges aqui especificamente, e às instituições budistas. Conceder caridade aos pobres e destituídos, e, em geral, desenvolver uma mente altruísta e de benefício ao próximo, esses são os pontos principais do Dharma que devem ser mantidos na mente e aplicados na prática. Esse é o meu conselho. E, principalmente, para a prática pura do Dharma, devemos receber ensinamentos de nosso Lama, o guia espiritual. Ensinamentos como os 5 tratados profundos, os estágios completos do caminho, Lamrim, etc. Os profundos ensinamentos do Dharma que podemos aprender são incontáveis e infinitos, desde que tenhamos a capacidade de ouvir e aprender. Há uma quantidade tão vasta de ensinamentos que poderíamos passar até mesmo muitos kalpas, muitas eras, sem nos satisfazer. Também há muitos professores vivos que dão seguimento à linhagem, lembrem-se disso. Sob nenhuma hipótese, viole seus compromissos em relação a um guru anterior, para que, quando encontrar outros mestres, a relação lhe seja proveitosa e benéfica. Guarde bem isso na mente. E a cada situação, ascensão e queda dependem muito da associação com bons e maus amigos. Como é dito nas Escrituras, um bom lugar e um bom amigo são as condições para o conforto da prática. Então, associar-se sempre com bons amigos é muito importante. A companhia do mau amigo, ou pessoa inauspiciosa, de conduta e comportamento inauspicioso, nos deixa sob sua influência e acabaremos com sérios problemas. Portanto, não apenas nos assuntos do Dharma, mas sempre, quando quer que se relacione com alguém, escolha uma pessoa nobre, de boa conduta e comportamento virtuoso, alguém que respeite e observe as leis do karma. Isso será muito bom. Essa frase do bom lugar e do bom amigo diz relação ao lugar de retiro. Então, o bom lugar do retiro, porque você precisa de um lugar tranquilo, né? Num lugar que não tenha gritaria, que não tenha metrô, trem passando, que não tenha tiroteio, que não tenha barulho, não tenha perturbação, que não seja muito frio nem muito quente. E você precisa de um bom amigo, porque se você estiver trancafiado em retiro, você precisa de uma pessoa que lembre de trazer sua comida, que saiba, né? Enfim, a pessoa, o seu amigo vai virar o seu assistente. Então é nesse contexto que tem essa frase. E a relação com as pessoas com as quais nós nos relacionamos me lembra uma frase do mestre Atisha, que nós já mencionamos aqui, fundador da escola Kadampa, que é: em público, cuidado com o que fala, sozinho, cuidado com o que pensa. Os nossos relacionamentos para com os outros e as pessoas que estão ao nosso redor também, de uma certa forma, ditam, né, e vão moldando o nosso comportamento, a nossa fala, o nosso pensamento. Então ele chama atenção para isso. E então, seja um praticante do Dharma. Uma das preces do Lamrim diz: possam os guias espirituais e os amigos praticantes viverem longamente, e que as hordas de obstáculos externos e internos sejam completamente pacificados. Como esses pontos essenciais da prática estão incluídos nessa prece, devemos saber corretamente o modo de nos dedicarmos ao guia espiritual, como lidar com os amigos em Dharma e como praticar a meditação. Contemplar sobre esses pontos seria ótimo. Quanto à meditação, se soubermos como meditar, sentar-se é uma meditação e caminhar também. Se não soubermos como praticar, ainda que permaneçamos totalmente imóveis sobre o assento, como a prática meditativa decorre na mente, se a mente estiver difusa, ainda que o corpo permaneça sobre o assento, não haverá muito progresso. Portanto, devemos meditar bem. Nossa meditação deve ser bem focada e eficaz, de acordo com o método adequado da prática. Se a prática não atingir o alvo e for ineficaz, a meditação não passou de um trabalho pesado. Ai, ai, ai. Ou seja, quando a gente sabe agir em Dharma,
Dormir é uma atividade de Dharma, acordar, andar, comer. Quando a gente tem a motivação altruísta da Bodhicitta, cada ação que a gente faz é permeada por essa motivação, né, que engloba todos os seres. Todas elas têm um acúmulo multiplicado pela quantidade de todos os seres, todas elas são meditação e são prática de Dharma. E quando a gente não está com a mente focada, por mais que a gente sente, repita um mantra e faça, se estique, coloque a perna atrás da cabeça, enfim, como a mente está difusa, né, não acerta o alvo. E se não acerta o alvo, não importa o quanto que você ficou, o quanto que você pagou no seu curso, se era o beginner, o avançado, o master, enfim, se não atinge o alvo, é uma perda de tempo, perda de dinheiro, perda de um trabalho pesado. Ou seja, a gente tem que cuidar da mente e saber que a nossa meditação, a nossa prática não é, eu tenho que fazer minha prática. A prática não é exclusivamente a recitação dos mantras, a recitação da reza. A prática é a observação da mente e como essa mente se coloca em todas as situações. Mais ou menos isso. Então peço que conduzam essas atividades de forma própria e segundo os desejos do Guru. O protetor de Dharma, seu guardião, zelará por todos os discípulos Vajra tanto quanto possível, agora e no futuro, tal qual uma criança embalada pelo calor do abraço materno. Meus Tachideles a todos, Dorje Shuden, dos Indrapa Gyaltsen, 1991. Então, chegou ao fim do ensinamento. Esse é um ensinamento de quem? Gyaltsen Dorje Shuden, o grande rei Dorje Shuden, o proibidão, ou proibidinho. Esses ensinamentos, assim, perigosíssimos, assim, censurados por suas entidades do Dalai Lama. Enfim, Dorje Shuden tem uma história muito complexa, que eu não vou entrar agora. Ao mesmo tempo, ele é um lama, que se manifesta também como protetor de Dharma, e tem o oráculo, e de vez em quando ele abaixa e dá ensinamento, e a gente faz perguntas e respostas, e às vezes recebe transmissões, enfim. Então, esse foi o ensinamento do Guru Secreto, esse Guru Secreto de quem eu também recebi em transmissões, que se chama Dorje Shuden Druz Indrapa Gyaltsen, e é isso. A gente conhece a árvore pelos frutos. Espero que alguma parte disso tenha servido de reflexão para algum de vocês. Esses são ensinamentos muito preciosos, sou muito grato a quem tenha registrado. E deixem perguntas, dúvidas, comentários, a gente se vê no próximo vídeo. E pratiquem o Dharma, cuidem da mente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreva, curte, compartilhe.